Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Penedo Cast. Penedo Cast, um podcast criado, pensado, inspirado em trazer pessoas aqui para compartilhar suas histórias, suas experiências, suas vivências, para que nós consigamos conversar um pouquinho, né, sobre o mercado, sobre as atualizações. E o Penedo Cast tem um oferecimento da Penedo Turismo. Hoje aqui do meu lado estão o co-host, Alex Tristão, para contribuir com essa conversa de hoje. Obrigado, Dalto, pela oportunidade. Eu sou Dalto Bozetti Júnior, host aqui desse episódio, fundador e CEO da Águia Assistência e Penedo Turismo. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, não é do setor, mas é uma pessoa que tem um carinho enorme da gente, né, Tristão? Que contribui e muito com o nosso dia a dia. Seja muito bem-vinda, Cíntia Carvalho, papel fundamental dentro da Penedo Turismo. Verdade. Obrigada. Fantástico, Cíntia. Vai contribuir muito fortemente Seja bem-vinda, com o nosso bate-papo aqui hoje. Ela tem uma trajetória focada em pessoas, desenvolvimento humano, uma trajetória lindíssima lá na Águia Assistência também, e agora lá na Penedo. Ela ajuda a criar um ambiente organizacional mais eficiente e mais acolhedor. Mais uma vez, Cíntia Carvalho, seja bem-vinda aqui a mais um episódio do Penedo Cast. Pois é, muito obrigada, estou honrada de estar aqui. Estou com esses dois aqui diariamente, a gente se inspira, troca muito, tem muito conhecimento. Eu estou muito feliz e grata de estar aqui. Obrigado. Que legal, bacana. Cíntia, vamos começar aqui. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, de como começou a trabalhar com gestão de pessoas. Eu, na verdade, era extremamente insegura, né? E aí eu era muito insegura para me posicionar, para eu falar. Eu fui fazer faculdade de administração. E mesmo assim ficava bitolada na rotina, né? Nos processos. E aí depois fui fazer pós em psicologia, fui fazer psicologia, porque quando eu estou estudando, e eu falei hoje lá na reunião de indicadores, eu posso ficar sem trabalho, mas sem estudar não dá. Conhecimento me dá segurança. Então eu fui sempre na busca de estudar. Então eu buscar estudar me dava mais segurança para eu mudar, virar a chave. Só que na verdade tudo foi por conta da comunicação. Eu entendi, por mais graduações que eu fui fazer, escolhi estudar, busca de conhecimento, eu precisava mudar a comunicação que eu tinha comigo mesmo. E a grande chave foi para que eu tivesse clareza na minha comunicação comigo e automaticamente, se a minha comunicação tivesse clara e alinhada comigo, eu conseguia lidar com qualquer pessoa à minha volta. Porque eu sabia quem eu era. Eu sei quem eu sou. As pessoas podem falar o que ela quiser, né? Cada um vai ter um ponto de vista diferente sobre a minha pessoa. E por mais que eu faça o meu melhor, e a gente conversa muito sobre isso, né, Tristão? Verdade. A pessoa vai achar da gente que ela quer, o que está dentro dela. Verdade. Então, acho que o que faz sentido para ela, né? Pois também. O mapa dela, aquilo que ela viveu, a história dela, o que ela imagina de mim. Na primeira impressão, até da roupa que eu tinha vestido, a cor do meu cabelo, ela vai criar a primeira impressão, mesmo antes de eu falar nada. E ela vai criar esse pré-julgamento. E aí depois, quando eu falo, ela vai criar uma outra imagem de mim. Então, a grande chave foi por conta da minha mudança de comunicação comigo mesmo. E aí foi por isso que eu vim nesse caminho da gestão de pessoas. Se eu pudesse apoiar as pessoas a gerir de forma diferente as emoções dela, isso ia ser eu falei, meu Deus, isso aconteceu comigo, eu podia apoiar outras pessoas a acontecer a mesma coisa. Foi assim que começou essa trajetória. E você tem uma paixão, né? A Cíntia, pessoal, a Cíntia Carvalho Dias, ela é especialista em gestão de pessoas, diretora da equipe Valente e, além disso, é uma das responsáveis por estruturar a nossa cultura organizacional lá na Penedo Turismo, garantindo a credibilidade, clareza e conexão entre os nossos funcionários. Então, assim, a gente nota que você tem uma habilidade muito grande, né? De conectar com pessoas, Sim. de conversar, de ter uma escuta muito ativa, né? Isso faz toda a diferença para a ambiência do nosso local de trabalho, né? E olha só, sábado tá esse evento de cuidar, e a gente trabalha muito a diversidade lá, falando para vários... No momento de network, você falou aí, diretor do BNI Valente, que é uma organização de network. Quando a gente está lá falando para vários empresários, e aí você percebe que, na verdade, quando tem cão-guia, você lembra se a pessoa tem uma deficiência visual. E ele estava sem o cão-guia. E, na verdade, eu entendi que ele estava lá. E aí eu fui lá para me apresentar para ele. E às vezes aqui é uma projeção de voz, né? O microfone serve para projetar a voz. E aí o deficiente visual tinha essa dificuldade, porque se eu uso para projetar, está saindo na caixa de som. E eu precisava falar longe do microfone para que ele me compreendesse. E essa busca dessa cultura, tanto no network quanto lá na Penedo, qual é a cultura? A cultura da Penedo é forte, cuidar e desenvolver.
E um monte de coisa atravessa a gente, a diversidade, a inclusão, são pessoas diferentes, com histórias diferentes. E o que eu preciso colocar tudo nesse momento. E aí é o maior desafio que a gente tem, né? Manter essa cultura forte com aquilo que a empresa estabelece, que é cuidar e desenvolver das pessoas. E tem pessoas que vão embora, e vocês sabem disso, né? Porque às vezes não quer treinar, não quer desenvolver, não quer olhar para isso agora, preciso me afastar disso. E a gente coloca isso como um projeto de integração, o livro da autorresponsabilidade, que é o primeiro livro, né, que eles recebem para desestruturar um pouco aquilo que eu sei e identificar que a responsabilidade é minha. Primeiro é minha, né? Eu tenho que ser autorresponsável pela vida que eu tenho, onde eu cheguei, as coisas o ambiente que eu vivo. Então, o livro que a Penedo traz como um dos projetos de integração inicial, antes de qualquer coisa, de uniforme, de qualquer coisa, que é o livro Autorresponsabilidade, é eu compreender que eu tenho responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo na minha vida. E aí já dá uma virada de chave neles. Muito legal. Em compreender que é fácil de falar assim, é culpa da empresa, é culpa do governo, é culpa dos políticos. Porque eu tiro de mim e falar assim, não, porque eu não fui competente, eu não fui verdadeiro. É mais fácil culpar os outros. Foi meu esposo, foi isso. Porque eu não tenho... É natural das pessoas às vezes. E a gente desconstrói isso o tempo inteiro lá dentro. Né? A gente, com muito diálogo, com muito desenvolvimento, né? Com muito cuidado, a gente tem esse papel realmente de tirar essa parte do pré-julgamento. Sim. Né? Às vezes a nossa função realmente é essa, né? Fazer com que a ambiência fique cada vez mais agradável. Eu costumo dizer que a pessoa tem que ir embora para casa melhor que ela chegou. Sim. Porque se for diferente disso, a gente tem que mudar alguma coisa. Não vale a pena. Na Penedo Turismo, você tem um papel essencial na cultura organizacional. Como você enxerga a importância da gestão de pessoas dentro do setor do turismo, do transporte, do turismo? Ela mantém a produtividade. Quando eu olho para eles e coloco atenção neles, eles aumentam a produtividade, diminui o turnover, que é essa saída desses colaboradores, eles escolhem estar ali. Eles se sentem pertencentes ao ambiente. Eu tô ali, eles estão cuidando de mim, eles me ouvem. E às vezes em casa não são, né? Não escutam. E a diferença de escutar e ouvir é diferente, né? Quando eu estou escutando, a pessoa para me olhar, olha nos meus olhos, sem querer estar julgando o que eu estou falando. E ouvir é diferente, que é uma habilidade que muitos temos, que é de ouvir. E às vezes escutar sem esse julgamento às pessoas é um papel fundamental. Então, acho que aumenta a produtividade, traz o engajamento, traz o pertencimento. Cuidar e trazer a gestão de pessoas para a cultura da empresa faz elevar o padrão, que é um padrão diferenciado que a Penedo escolheu fazer, que é cuidar dessas pessoas. Faz todo sentido. E qual é o maior desafio que você vê nessa parte de gestão de pessoas? Qual que é o maior... A autorresponsabilidade. Ele compreender que ele faz parte daquele resultado, que às vezes o comportamento dele não está adequado. E se eu não estiver bem emocionalmente, fizer uma viagem, eu também tenho responsabilidade com isso. Se eu não cuidar do tratamento do meu cliente, agora faz parte do planejamento estratégico, esse cheirinho, né? O cheirinho da Penedo, que vai viajar, tem que ter o cheirinho. Eu também faço parte dessa responsabilidade de falar para o setor de qualidade, tá sem o cheirinho, tá faltando isso. Eu acho que o maior desafio, Tristão, nessa pergunta é a pessoa entender que ela tem responsabilidade por aquilo ali, por toda a empresa, sabe? Porque é como se eu tivesse um contrato. Eu entrei na empresa, é o meu CPF com o CNPJ. Eu tenho um contrato com a empresa, sabe? E a partir do que eu tô ali, eu tenho que dar o meu melhor. E às vezes, por algum momento, eu tô ali e eu fico culpando as outras coisas. Será que eu tô fazendo o meu melhor indiferente em qual posição que eu esteja? Ela faz para ela, né, Cíntia? Não é para empresa, é para ela. Sobre ela. Ela trabalha para ela, não é para... Eu costumo dizer assim... É sobre a pessoa, né? Sim. Brilho no olho, sorriso no rosto, amor, e não é trabalho, é prazer. Acaba sendo prazer. Isso que a gente cultua e perpetua isso. E aí, essa pergunta para mim é autorresponsabilidade. O maior desafio, eu acho que a pessoa entender que ela faz parte disso aí. Quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia quando o assunto é gestão de equipe? É uma empresa com a Penedo Turismo. Olha só. O desafio tem diminuído lá, né? A gente, claro que tem desafios, né? De escuta, de compreender o lado do outro. Tem um livro do João Cordeiro que chama Accountability, que é o grau de responsabilidade. Eles compreenderem, cada um de nós compreender o grau de responsabilidade que tem dentro da empresa e de qualquer lugar. E às vezes, sobre trabalho, ele tem primeiro os pais lá, e às vezes os pais nem falaram sobre trabalho, aí o outro grau de responsabilidade vai para a escola. A escola fala... Tem muitas escolas que falam sobre empreendedorismo, né? Muitas não, outras não. E aí a carga, se os pais não falam, se a escola não fala, ela vai lá para a empresa. Aí lá a gente tem que cuidar deles falando o que a gente acha que é adequado, as regras da empresa. Eles entenderem que uma missão, visão da empresa é muito além de estar lá no papel e nas paredes, que eu preciso enraizar
é o maior desafio, assim, nesse trabalho em equipe. Ele compreender, pô, se o valor da empresa, da Penedo é transparência, verdade, espiritualidade, se o meu não for isso, automaticamente eu vou embora. Vai chocar. Eu não consigo ficar ali. A gente teve alguns exemplos, né, de realmente que assim, a gente até pergunta, é isso mesmo que você quer pensar, não, se é isso mesmo que você quer fazer parte do time da Penedo, é uma empresa diferente, a gente treina muito, a gente conversa muito, dialoga muito, e muitas das vezes o cara aceita por uma opção, vou vendo o que vai dar, mas às vezes se choca, né, chega lá no meio do caminho e vê que não, realmente aqui não é pra mim. O cara gosta de trabalho mais solto, etc e tal, mas na Penedo a gente traz o time muito pra perto da gente, né? Sim. Eu entendo como isso, né? E os programas que a Penedo desenvolve do endomarketing, que o marketing, a Penedo faz muito marketing, né? Que é para os clientes mesmo, para os guias, mas também tem o endomarketing, eu fazer o endomarketing para o meu colaborador, cuidar dele, trazer o pertencimento. Tem aí, por meritocracia, né, do Davi, que teve a melhor nota, vai viajar agora fazer um cruzeiro de 4 dias com a esposa dele. Então, por mérito dele, então os programas de endomarketing ajudam muito também nesses conflitos. Andaram de kart, brincaram de boliche, jogaram boliche. Verdade. Então, todo esse cuidado, que é muito além de você ir lá e fazer a sua função, esse over delivery que a Penedo proporciona, ajuda muito eles ficarem ali também e fazer eles enraizarem. A integração diária que nós fazemos também, né? A gente teve a primeira imersão Penedo que nós fizemos com os funcionários, né? Externo, a gente parou né? a empresa toda, desde a higienização até a mim mesmo, né? Todo mundo junto no Nós Camarada ficamos Camarão. todos juntos o dia inteiro com as dinâmicas maravilhosas, sabe? Foi um evento muito bom e o próximo será no dia 8. A gente entende realmente que tem hora que a gente tem que parar, respirar, trazer o time. Então a gente tem muito disso, né? A gente traz o time para coalizão mesmo, né? Pra trazer realmente na direção que estar alinhado com a empresa. Quando nós trouxemos os filhos dos colaboradores para conhecer a empresa nas férias, né, de julho, que faz parte do calendário, eles lá e ver, nossa, meu pai dirige esse ônibus, e essa felicidade dele estar no ambiente que o pai trabalha, ou que a mãe trabalha. Então, isso ajuda que o gestor permaneça ali. Poxa, eles estão cuidando da minha família. O primeiro passeio que foi das montanhas para Pedra Azul. Interessante também, que a família foi junto, e a gente fez todo o Pedra Azul com eles, e esse cuidado para com o time, eles retornam nesse cuidado com a empresa também. Legal. A comunicação interna é um dos pilares para o sucesso de qualquer empresa. Quais as estratégias você utiliza para fortalecer esse ponto dentro da empresa? Eu coloco a atenção que eu não posso negar meu pensamento, né? Os pensamentos estão vindo e às vezes os pensamentos negativos têm a ver com os meus valores, que são coisas que são muito importantes para mim. E às vezes eu falo, eu tenho receio que meu filho fique doente e tal, é porque minha família é importante. E aí eu ressignificar isso, eu manter uma comunicação interna atenta, é aquela ação que a gente fez, né? Se eu fizer um 6 aqui, eu vejo um 6, você vê um 9. Colocar aqui, às vezes a forma como ele está vendo não é desse jeito. E trazer que ele se comunique, não negando os pensamentos. Mas por que eu estou tendo esse pensamento? O que eu posso olhar? Por que eu estou me desvalorizando? Por que eu estou deixando de fazer aquele meu trabalho bem feito? E eu vou olhar. Por que eu me incomodo quando alguém chama minha atenção? E não é sobre chamar atenção, é porque às vezes no passado alguém me chamou a atenção e eu não consegui trabalhar isso hoje em mim. Então essa comunicação interna, trazer para eles, que às vezes o que ele está passando pode ser não real, mas para ele é real, né? E trazer que ele pode ver de outras formas é um grande aprendizado. Eu trago um exemplo muito interessante que eu falo para os alunos. Minha filha tinha medo de ir no banheiro, né? Ela acordou chorando que ela foi no banheiro sozinha de madrugada, acordou, e ela falava que tinha um monstro lá dentro. Ela falava que ele era muito grande e eu não posso falar para ela que aquilo não existe, porque ela criou isso. E aí eu falava, ok, o que você acha de você jogar... Ela é uma glitter, né? O que você acha de você jogar um glitter nele? Aí ela respirou e parou de chorar. Ok. Então, e o que você acha de você botar um chifre de unicórnio? Aí que ela adora unicórnio. E imagine ele abrindo a boca, que você falou que ele tem um monte de dente. Abrindo a boca e saindo uma língua assim, cheio de arco-íris colorido. Aí ela começou a rir. E aí depois que ela parou de sentir isso, né? Eu falei pra ela que ela estava pintando aquilo que ela... do jeito que ela quer. A minha mente vai me levar para vários lugares. E eu fazer uma comunicação interna adequada ajuda muito isso. Legal. Lá em casa são as duas vertentes. Eu sou da comunicação interna e o Tiago, meu esposo, é muito da comunicação externa, né? Muito para fora. E a gente vai intercalando isso
a gente vai intercalando isso, mas a comunicação interna dentro da PND, a gente trabalha eles olhando, que eu não posso ter medo de muitas... Os medos vai acontecer, gente. Verdade. Todo mundo tem medo. A comunicação interna, Cíntia, faz todo sentido, porque como eu estou me comunicando comigo mesmo, Sim. o que está gastando a minha energia? Muitas das vezes a gente fica preocupado com uma coisa que tem que se resolver, mas que agora eu não vou conseguir resolver. Sim. E aí a gente fica queimando, sabe? Etapa, né? Etapa, sofrendo com pensamentos que, cara, se eu consigo resolver isso só amanhã, por que eu estou gastando tempo com... Então, deixa para você gastar no momento que você vai resolver. Sim. Então, assim, esse barulho que às vezes acontece dentro da gente torna a gente menos produtivo. Eu fiz umas perguntas lá no grupo, o que realmente está gastando sua energia, o que faz sentido para você, né? O que você quer para você daqui a alguns anos, o que você quer para você dentro desse ano, desse corrente ano, entendeu? O que realmente faz sentido para nós, o que me torna feliz e eficiente, Sim. aonde eu consigo recarregar minhas energias. Fora isso, tudo é ruído, tudo é barulho. Então a gente tem que realmente aprender a nos comunicar com nós mesmos. E aí faz a grande diferença. E eu falava, estou com 2 homens aqui, inspiradores, mas às vezes o homem tem muito disso, né? Do preconceito, às vezes tinha desafio de falar o que estava sentindo. Às vezes a mulher tem até mais liberdade de falar e se expor. E trazer os meninos também, os gestores, para falar o que está sentindo é uma ruptura. Né? De eu compreender... Você tem feito isso muito bem feito. De eu compreender que eu posso falar. E por que ele não pode chorar? E por que eu não posso falar das minhas dores? E tinha muito isso, né? A gente carrega uma cultura que às vezes o homem tem que ser muito forte. E por que isso, né? A vulnerabilidade conecta em muitos cantos. E aí ele está desmistificando muito isso, né? Na Penedo, com essa comunicação interna, que eu preciso olhar para mim do que eu estou sentindo. Aí, isso aqui fez... Quando a pessoa falou comigo aqui, isso que me incomodou. O que eu tenho que olhar? E até que ponto vale a pena ser tão forte, né? Sim. Porque tudo é sentimento. E para que eu vou carregar uma carga dessa, né? Guardar, a gente fala muito lá dentro, leva pro coração. Cara, não leva, desabafa com a pessoa certa, no momento certo, na hora certa. Agora, não fica levando isso para casa, não guarda isso. Isso faz mal pra gente. Isso são penduricalhos que nada vai acrescentar. Se ficar remoendo isso dentro de você, não vai fazer o menor sentido, vai fazer mal, né? Pelo contrário, vai fazer mal. E mal não pode fazer. Então, assim, conversa, dialoga. Sim. Não gostou? Traz no momento certo, retoma o assunto. Tenta desconstruir aquilo, porque às vezes uma palavra mal empregada, ela realmente bagunça um pouco, né? Sim, e a gente faz essas duas vertentes, né? Cuidar quando eles precisam desse apoio, mas também racionalizar. Bom, agora vamos pensar, vamos para cima. Vamos pensar o que a gente pode fazer para mudar isso aí, sair desse estado, o que a empresa pode apoiar. Então, também não ficar só ali na emoção, senão eu vou conseguir pensar direito das ações que eu preciso fazer. Então, eles são acionados para ir para cima mesmo e fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Acho que é um grande caminho. Que dicas você daria para quem deseja melhorar a gestão de pessoas dentro de um negócio, especialmente em setores dinâmicos como o turismo? Escuta. Eu lembro quando a gente iniciou lá, fiz análise SWOT, que é uma ferramenta antiga, né? Que é você colocar as fraquezas e as oportunidades que a empresa tem, mas do colaborador. Eu sentar com o Tristão, quais as suas fraquezas, quais as suas oportunidades, e depois que eles façam a percepção deles para a empresa, da empresa. Então, quando eu escuto, quantas vezes a gente escutou a manutenção, a qualidade, os gestores, eles estão ali prontamente, eles estão naquela posição, eles estão lá. Então, eles são as pessoas mais valiosas para dar aquela informação para a gente. Então, se eu pudesse falar, é escutar, porque eles dão dicas valiosíssimas. Eu consigo saber o que está acontecendo naquele setor. Então, ouvir cada setor, fazer uma escuta ativa, atenta no que pode ser melhorado, é a grande estratégia ali. Em cada pilar ali. Todas as ações que a gente tem feito, caminho estratégico, faz toda a direção segura, é porque ouviu que ali, vamos para esse lado aqui que não está funcionando. Legal. E ter as estratégias muito bem definidas, né? Ter realmente os valores muito bem empregados, eu acho que faz a diferença também. Você dá a direção, né? Porque a pessoa, quando entra, ela tem que saber o que a empresa quer de mim. A empresa quer de você comportamento, desempenho, performance. São os nossos balizadores de performance, né? Sim, avaliação de desempenho. Ter avaliação de desempenho, que é a avaliação de desempenho. Então, ter muito claro o que a empresa prega, onde ela quer chegar, o que vai ser exigido, né? O que a gente não tem negociação. Então, a gente valoriza muito o caráter da pessoa, né? A gente realmente faz uma busca constante em melhorar a ambiência através de comportamento. A gente teve resultados, né? Muito, muito interessantes sobre isso. E eu acho que esse é o caminho, né, Cíntia? É o caminho, como você falou, resumindo tudo, é a escuta e ter claro realmente
os valores, as nossas missões, onde a gente quer chegar, onde a gente está, onde a gente quer chegar, o que se exige, o que não é negociável. Entendeu? Então, ter muito isso claro, e isso a gente tem muito bem lá dentro da empresa. E eu só posso conduzir alguém se eu acompanhar, né? E aí, eu vou acompanhando para poder dar o apoio. A avaliação de desempenho, eles receberam muito bem. Trazer como é que é a comunicação interpessoal, como é que é a visão dele, todo o trabalho dele dentro da empresa, eles receberam bem como feedback. Caramba, eu estou sabendo o que eu estou fazendo aqui, o que está certo, o que não está. E não teve negativa deles falaram, não concordo com isso. Realmente trouxe, né? Vocês avaliaram a parte de vocês e depois eles se autoavaliaram na avaliação de desempenho e eles perceberam, caramba, isso aqui eu posso melhorar. Foi lindo. Um dos gestores falava assim, nossa senhora, eu sou assim mesmo e eu vou precisar melhorar isso aqui. E essa autorresponsabilidade que eles têm enraizado tem sido muito importante para o crescimento da empresa. E assim, lá na Penedo nós somos avaliados. Inclusive eu também sou avaliado. Sim. Né? Todos nós somos avaliados. Até porque às vezes a gente acha que está numa direção, está fazendo certo, quando na realidade a maioria pensa que às vezes a direção do vento, né, não é mais favorável. A gente precisa mudar essa curva. Né? Lá na Penedo, a gente, como a gente já falou outras vezes, a gente tem a cultura de treinar muito, ou seja, a nossa cultura principal é cuidar e desenvolver. Nós buscamos realmente a excelência, nós buscamos realmente a alta performance, nós buscamos realmente extrair o melhor que as pessoas podem, e nós fazemos com que elas enxerguem isso, né, Tristão? Que elas podem entregar o melhor que elas podem, e realmente elas podem. Depois elas dizem, cara, eu não sabia que eu tinha esse potencial. Então a gente estimula a eles elevarem o nível, elevar o potencial. A gente não enxerga nada lá como um obstáculo, né? Como uma barreira. Cara, isso é uma muralha. Não é, cara. A gente enxerga como um degrau. Sim. Tá? São os desafios que acontecem que a gente não encara como um problemão. Não é isso. A gente tem que ter sabedoria, e o que a gente mais tem lá é a gente busca essa sabedoria, busca esse conhecimento para enxergar um problema não como um problema, mas um desafio que nós precisamos resolver. E está tudo certo. Está tudo bem. Essa ação que vocês colocam fortemente, que é o vocabulário, não é que não vai deixar de acontecer os desafios. Vão acontecer. Só que quando eu escolho mudar o meu estado, né, aquilo que eu comunico e que eu penso, porque tudo que eu comunico eu começo a pensar. Eu comuniquei para mim, eu tive uma noite ruim. Um exemplo que eu tive uma noite ruim. Eu comuniquei que eu tive uma noite ruim. Eu começo a pensar aquilo ali. Esses pensamentos eu começo a sentir também no corpo. Dor aqui na nuca e vai todo recorrer. Então, eu mudar a minha comunicação também no dia a dia vai estabelecer um estado melhor. Porque eu não sempre vou estar bem. E a mudança de vocabulário, quando eu sinalizo para vocês que eu quero que vocês tenham um ótimo dia, é porque eu desejo isso para vocês. Não significa que o meu não esteja bem. Sim. Mas eu estou colocando para vocês. De desejar, isso, né? eu desejo para vocês. É diferente de eu falar que o Dalton é incrível e que o Tristão é maravilhoso, de eu falar que ele é top, que ele é legal. Eu posso mudar o estado emocional. Tem uma pesquisa interessante que o Anthony Robbins traz, que é o vocabulário transformacional. A partir da palavra que eu digo, eu posso mudar o meu estado emocional e de quem ouve. Então, por que eu não posso melhorar essa palavra que pode mudar o meu estado e das pessoas ao meu redor? Nós cultuamos bem isso lá, né, Cíntia? Assim, porque a gente entende, como você mesmo falou, isso faz parte do nossos treinamentos, nossos projetos diários. A gente realmente... Eu cheguei até a dizer semana passada, a gente vai ter que ser chato um com o outro. Até comigo mesmo. E fiquei à vontade, né? Sou humilde para reconhecer realmente que às vezes umas palavras que nós precisamos empregá-las de forma mais leve, né? Porque os desafios vão acontecer, vai ter, mas eu consigo ter mais leveza, não entender que aquilo está muito pesado para mim, senão fica um fardo. E eu começo a sentir no corpo, tenho vários desafios posteriormente a isso. Cíntia, quando você, com a sua expertise aí na área da psicologia, você sente que tem, né, um colaborador que você acredita muito, mas que mesmo assim esse colaborador por si não acredita. Qual o sentimento que fica da Cíntia, né, com essa... qual a sensação? Poxa, né, foi, mas como pessoa, né, o que você sente quando essa pessoa, mesmo você fala, poxa, tinha um potencial para ficar, mas quis ir, não ficou, não entendeu a proposta? Lá a gente faz o trabalho de olhar, né, de fazer que ele se sinta merecedor nisso. Tem coisas que vai fugir do nosso controle. Vai fazer o melhor, trazer essa percepção e como... o caminho é todo, vamos fazer todas as tratativas para acontecer,
eu não me sinto frustrada, né? Porque a gente faz todas as tratativas e por algum motivo lá a gente não tem como tratar a crença de merecimento, dele não se sentir merecedor, e vai ser por vários outros desafios, né? Que ele pode ter passado, de não ter se sentido merecedor por ocupar aquilo ali, ou ele se sabota mesmo, porque foi isso que ele aprendeu, então ele faz às vezes inconscientemente. Mas a gente só cuida para que ele ajude na tomada de decisão dele. Só que às vezes foge do nosso controle, né? E aí ele pode ir embora. Isso é muito interessante, né, Cíntia? Porque ele pode ir. Às vezes a gente consegue construir muita coisa numa pessoa. Mas tem coisa que está enraizada, que é mais forte que a gente que não vai nós. conseguir tratar. Mas hoje você fez uma fala muito interessante hoje lá na nossa reunião de indicadores, que assim, olha, eu fiz o melhor que eu pude. Sim. Né? É verdade. E aí eu também trago para nós, né, atenção também, tenho certeza que nós fizemos o melhor. Você na sua área, nós na nossa área, o Alex na área dele. Sim. Demos todas as oportunidades, né? E, infelizmente foi mais forte do que nós. Sim. Né? Mas assim, a sensação de dever cumprido, eu me sinto muito tranquilo com relação a isso. E a gente fica se perguntando, quem que poderia ter feito melhor? Será que a gente está errando? E fica isso, por isso né? que fica, né? Por isso que eu trago para mim também dentro do que o Daldo falou, porque justamente sobre esse assunto que a gente tratou, porque a gente consegue ter uma visão de repente diferente, né, do que está sendo proposto ali, pelo que a gente tem conversado, até com a pessoa que a gente tem conversado. E aí você vê, poxa, não acredita em si própria, a pessoa, aí a gente fica, poxa, o que é? Será que a gente demos o nosso melhor? Eu acredito que todos deram. Né? Só que às vezes tem um tempo de oxigenar também, sabe? A gente trouxe uma percepção, trouxe uma ação, e daqui a um tempo ele vai oxigenar aquilo que foi dito e vai ter uma virada de chave. O que mais me deixa assim, feliz e contente, né? E satisfeito profissionalmente, dizendo que assim, a leveza com que tratamos, né? Assim, se você falar, a gente ajuda ele a tomar uma decisão. Sim. Né? A gente ajuda realmente ele a tomar uma decisão. Mesmo que for para ele ir embora. Entendeu? E aí quando a gente chega no momento, cara, é o seu coração e tá tudo certo. E eu preciso respeitar. E precisa respeitar. E nós tivemos, né, exemplos clássicos, né? Sim. De pessoas que se foram e que já externaram realmente a questão da... Poxa, voltaram, né? Realmente repensaram, né? O que você falou, oxigenou. Sim, tem o tempo, né, da pessoa entender, de criar consciência, falar, caramba, isso aqui faz sentido para mim, ó. E é um tempo, às vezes não é naquela hora que ele vai conseguir ver isso, e vai ser em outro momento, e a gente vai precisar respeitar e deixar aí. Verdade. Interessante. Apenido sendo apenido, de uma forma diferente, de ter uma forma responsiva de conduzir o interno, né? A gente trabalha muito o cliente interno, trabalhamos muito o cliente interno, né? Porque a nossa equipe lá de bate-front mesmo, a equipe externa faz realmente um trabalho bacana, um trabalho gratificante, mas a nossa equipe interna a gente precisa temos um olhar clínico para dentro, né? Eu acho que a organização interna ela tem que estar bem alinhada com os nossos valores, e é isso que a gente busca fazer constantemente dentro da companhia. E sabe o que é mais fácil? Quando você gosta daquilo que você faz. Hoje a Penido está construindo esse time, né, que gosta de estar ali. Eu não estou ali só por causa do dinheiro, por obrigação. A gente fez aquelas ligações no Natal, no Ano Novo. A gente queria porque gosta deles, porque às vezes eles estavam distante de casa, então fez uma ligação com todo mundo junto. A do Papai Noel foi fantástica, né? Pois é, olha que coisa linda. O Marcão, o Enéas foi junto com a gente. E o Marcos para entregar as cestas básicas, as cestas de Natal na casa das pessoas, chorando, nunca tiveram isso, e coisa mais linda, mais linda. É muito legal escutar esse feedback. As próprias pessoas que lá estão, né? E que também de alguma forma já passaram por lá, o feedback é muito interessante, né? Sobre a forma e a maneira como nós conduzimos as coisas internas lá dentro, né? As políticas, os treinamentos, a forma de cuidar e desenvolver. Teve o programa da Nutri, viu que os meninos tinham acesso a várias comidas quando viajavam, né? Os gestores. Aí vamos fazer um programa da Nutri para eles saberem o que comer. A nutricionista foi realmente um divisor de águas, né? Para realmente traçar uma reeducação alimentar com relação a isso. Foi um trabalho grandioso, maravilhoso, em prol da saúde. A gente incentiva muito isso lá dentro, né? A prática de exercício físico, né? E um vai puxando o outro, né? Gilmar é um exemplo pra gente. Gilmar, você tá ouvindo aí, parabéns. Ele atleta, corre, faz todo dia, ele estimula. Quando eu não vou na academia, eu falei, Gilmar foi. Ele inspira a gente. A gente procura inspirar uns aos outros lá, né? É muito legal, muito interessante. E ele leva outros colegas que não tinham hábito, e um vai colocando o outro, e é muito bonito. Vamos bate-bola? Bora. É bate e volta, tá? Pode ser bate-bola também. Tá tudo certo. Penedo é penedo, é isso aí. Cíntia, a liderança é? Fazer as pessoas se sentirem especiais. O maior desafio na gestão de pessoas é? A autorresponsabilidade.
Uma palavra que define sua trajetória profissional. Nossa, desenvolvimento. Um erro comum que as empresas cometem na gestão de pessoas. Eu vou voltar naquilo que a gente ressaltou, não escutar. Acho que a verdade delas é a verdade absoluta e eu preciso escutar todas as outras partes para tomar uma decisão. O que te motiva todos os dias no seu trabalho? Eu tô aqui, ó, respirando. Eu saber que eu posso ajudar as pessoas. A gente quer ajudar muitas pessoas, mas se eu ajudar uma pessoa, fazer sentido na vida de uma pessoa, já me deixa feliz. Eu costumo dizer, né? Muitas vezes a gente está treinando, fazendo um desenvolvimento e tal. Mas, cara, se de 10, um... Sim, é verdade. É uma vida, né? A mensagem que você levou... É uma mensagem assim, cara. É um resultado. Com certeza. É um resultado. É um resultado. E a cada dia que passa, sabe, Cíntia, eu acho que a gente... Tenho certeza que estamos no caminho certo. Né? No trato, no desenvolvimento. Esse negócio, nosso negócio, o transporte de vidas, é uma responsabilidade muito grande. Muito. Né? E por isso que na Penedo a gente trabalha incansavelmente com fortalecimento da equipe, com autorresponsabilidade, como você mesmo falou, de todos estarem bem para fazer o seu melhor, entregar o seu melhor. Eu compreender que eu faço parte disso também, né? E que as minhas decisões acabam contaminando o ambiente. E eu acredito que lá o ambiente está cada vez... Vão entrar pessoas diferentes, com culturas diferentes, com verdades diferentes, está tudo certo. Mas manter ela enraizada é o maior desafio que a gente tem. Permanecer ativo nesse desenvolvimento e no auge é o maior desafio que as lideranças têm hoje, né? De se permanecer sempre nessa cultura premium, nesse estilo diferente. De posicionamento da empresa. E as pessoas acabam percebendo isso, né? A nossa cultura é muito forte, a nossa cultura realmente é ligada em pessoas. Pessoas é que movem o nosso negócio. Sim. Né? Sem pessoas não tem negócio, verdade. Não tem empresa. Então, por isso que nós temos um foco muito forte em pessoas, em cuidar, em desenvolver, em estimular o tempo inteiro. Né? O posicionamento que a Penedo está atingindo é onde realmente a gente quer chegar. Sim. Né? De ser visto como uma empresa diferente, com uma proposta diferente, com uma visão realmente diferente no mercado e fazer com que as pessoas escolham a Penedo pela segurança, pelo carinho, pelo trato, pela essência a Penedo de ter. Verdade. Tudo isso tem um valor, a Penedo entrega valor. Sem dúvida. Uma ação interessante que a gente tem feito é as entrevistas coletivas, né? Eu entrevisto, o Tristão entrevista, o Dalton participa. Eu vou perceber algumas coisas que o Tristão às vezes não vai, o Tristão vai perceber coisas que eu não vou perceber, e você também. Essa entrevista também, que é parte crucial, né? Para não ter custo para ambas as partes, ajudam muito. Ó, Tristão, ele está piscando muito, acho que ele tem um desafio na vista. Ó, ele está mexendo muito isso, a ansiedade. Todos esses pontos ali, os valores não têm a ver com a Penedo. Vamos descartar isso aqui? Então, acho que esse processo também da entrevista, do recrutamento, é extremamente importante. Tem feito a diferença, de fato. Bacana. Cíntia Carvalho Dias, muito grato por compartilhar conosco sua belíssima experiência. Tenho certeza que quem nos assiste realmente vai tirar proveito de muito conteúdo aqui, né? Muita história, de muito insights, talvez, que possa dar, né? A gestão de pessoas realmente é um ponto crucial em todo o negócio. Como falei, pessoas que movem, pessoas apaixonadas que realmente entregam, e a Penedo tem esse compromisso de entregar realmente eficiência, excelência e alta performance. É incrível ver como um bom trabalho nesse setor pode transformar uma empresa e impactar vidas. Sim, e é isso que a gente faz, né, Cíntia? A gente acaba impactando positivamente a vida das pessoas. Quem quer te seguir, faz como? Alex_Tristão lá no Instagram, pessoal. Cíntia Carvalho W4U. Cíntia Carvalho W4U. Que dá work for you. Eu, Dalton Bozetti, Penedo, @Penedo Turismo, lá no Penedo Cast, tudo junto. Isso aí. Não é isso? É isso aí. Sim. Considerações finais, meu co-host aqui hoje. Agradecer mais uma vez o Dalton pela oportunidade e Cíntia, né, pessoal? Assim, trabalhar com a Cíntia tem sido fantástico desde o primeiro dia, desde que eu conhecia na empresa, antes mesmo de estar ali junto nessa parte. E me apaixonei por ela no bom sentido, tá? Paixão de irmão, amizade, pelo carinho que eu tenho por ela, todo o aprendizado que ela tem. Me trago, assim, ela foi muito leve nos nossos bate-papos desde quando a gente tivemos o primeiro contato. Assim, te agradeço, assim, que você tem sido parte fundamental nesse processo e desejo muito sucesso na sua trajetória aí. Você tem uma trajetória belíssima, né? Que você é uma pessoa iluminada por Deus. Amém. E tem iluminado aí por onde passa, iluminado o nosso trabalho lá na Penedo. Parabéns, sucesso sempre. Eu que agradeço, vocês são inspiração.
faz um trabalho, cuida da gente, Sim, tem paciência. a minha irmãzona, essa é... Tem muita paciência com a gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí me dá uns puxão de orelhas, aí, ó, vai sair, tá tudo certo, e aí vamos junto. A ideia é que a gente seja agente de solução na vida das pessoas, né? Verdade. Porque já tem tantos desafios, então tem que ser mais, tem que ser leve. Porque senão a gente não consegue seguir. Verdade. Cadê a lembrança da Cíntia? Cadê a lembrança da Cíntia para tirar foto aqui? Pega Cadê a lembrança da Cíntia? Pega esse daí. Opa! Olha só. Uma lembrança, Cíntia, quem participa do Penedo Cast tem lembrança, né? Meu Deus, E coisa com você linda. não pode ser diferente, né? E começa na caixa, né? Coisa mais linda, olha só. Olha detalhes. Olha que coisa linda. Além de inspirar, olha só, você ganha ainda essa coisa mais linda. Que lindo, obrigada, viu? O troféu é uma confecção, fabricação, uma escultura belíssima da Vivian Kiabai, que contribui aí com a nossa lembrança aí do Penedo Cast. E é isso aí, pessoal. E assim encerramos mais um episódio, belíssimo episódio, Penedo Cast, com a Cíntia Carvalho Dias. E até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.